Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Maxwell. A gente vai começar agora uma série de vídeos relacionados à parte de metrologia, principalmente essa parte de instrumentos e medição. Antes de começar a série, de vídeos, quero agradecer ao professor Stefanelli. Consegui esse material e alguns outros no site dele, www.stefanelli.eng.br, onde ele disponibiliza este material e alguns outros também relacionados à parte de medição e instrumentos de metrologia. Então fica aqui meu muitíssimo obrigado, porque eu vou utilizar esse material para a gente seguir com a exemplificação de algumas medições, e algumas coisas relacionadas à metrologia. Então vamos começar. O intuito com esses vídeos é que eu consiga fazer alguns videozinhos bem curtinhos para a gente poder ir aprendendo no dia a dia, e com um pouquinho de tempo, cada momento, entender um pouco mais sobre os instrumentos e as medições da área de metrologia. Primeiro a gente vai começar com o paquímetro e na sequência dos vídeos a gente vai passar para outros instrumentos. Então, a dinâmica dos vídeos vai ser, primeiro eu mostro o instrumento, mostro algumas formas de medição, depois eu mostro como realmente fazer essa medição. Eu vou colocar alguns exemplos, algumas coisas. Então, vamos lá. O que vocês estão vendo na tela é um paquímetro. Ele é um instrumento de medição amplamente utilizado pela indústria e outras áreas também, como, por exemplo, costura, já vi utilizar paquímetro, já vi principalmente a área de usinagem, a área industrial é a que fortemente utiliza esse instrumento. Então, vamos começar primeiro pela nomenclatura, e depois a gente vai começar a ver usos, e com o passar das práticas, a gente vai continuar vendo esse mesmo instrumento e vai se habituar um pouco mais com esses nomes de cada parte, cada componente, mas no dia a dia, no uso frequente desse instrumento, vai ser muito fácil memorizar cada um desses nomes e a funcionalidade de cada um. Mas vamos lá. Aqui em cima, nessa parte mais alta do paquímetro, a gente vê as duas orelhas. São as orelhinhas de medição que são utilizadas para fazer medições internas, na parte interna de alguns equipamentos, peças, tubos, enfim, na parte interna. A gente vai ter uma orelha fixa, que é essa daqui, que eu estou passando com o mouse, e a gente também vai ter uma orelha móvel, vocês estão vendo aí, orelha móvel. Quando eu movimento o paquímetro para fazer uma determinada medição, uma fica fixa, como o nome próprio fala, e a outra se movimenta, ela corre aqui nessa parte do paquímetro. Então, em algumas partes aqui do paquímetro, a gente vai ver um nome fixo e um móvel. Toda vez que tiver a palavra fixa, quer dizer que não se movimenta. Toda vez que tiver a palavra móvel, quer dizer que ele percorre, ele movimenta para a gente conseguir fazer a medição. Então, aqui na parte de cima a gente viu as orelhas. Na parte de baixo, tenho os bicos. Eu tenho o bico fixo e eu tenho o bico móvel. Bico fixo, como o nome diz, fica fixo. Bico móvel fica móvel. Ele anda aqui sobre o paquímetro, ele corre para um lado e para o outro. Esses bicos, além disso, além de ter o bico, eu tenho também um encosto fixo e tem também um encosto móvel. O encosto é essa partezinha, lateral aqui, ó, é essa linha do paquímetro. Por que a gente chama, de encosto? Por que esse nome encosto? Porque é onde você encosta a peça para fazer a medição. Então, o encosto serve para encostar a peça. E você faz normalmente para pegar medidas externas, de algumas peças. Então, por exemplo, você consegue pegar a medida do diâmetro de um tubo, você consegue pegar medida de algumas peças que caibam dentro do paquímetro e que os bicos, consigam chegar até lá, os encostos se encaixem bem, você consegue pegar a medição com o paquímetro na parte externa. Então, a gente tem bico fixo, concomitantemente, a gente tem com bico fixo o encosto fixo, e do outro lado a gente tem o bico móvel e o encosto móvel. Detalhe, na hora de fazer uma medição, gente, a gente precisa garantir que a peça esteja encostada nos encostos, tá? A peça não pode ficar aqui, ó, nesse vãozinho, e nem pode ficar aqui na parte muito da frente do bico, Ele precisa ficar aqui bem centralizado. Eu preciso garantir que está bem encaixadinho o encosto do paquímetro na peça, para eu ter certeza que eu não estou pegando uma medida errada, que eu não estou inclinando, então eu tenho que encostar ele bem encostadinho para eu ter certeza que a medição está sendo feita corretamente.
Depois disso, né, a gente vai falar agora um pouquinho do impulsor. O impulsor serve para eu segurar o paquímetro com a minha mão e com o polegar encaixado no impulsor, eu percorrer, né, fazer correr o paquímetro para eu abrir ou fechar e conseguir colocar ou tirar a peça dentro aqui, por exemplo, né, dos encostos ou aqui da orelhinha. Então, eu consigo, com o impulsor, movimentar toda essa parte que é móvel do meu paquímetro. Então, eu consigo correr ele para cá ou para cá, né? Consigo correr ele para os dois lados, de forma a abrir ou fechar as medidas do paquímetro. Ainda temos aqui nessa parte, né, nônio. Nônio a gente vai ver mais para frente, não vai ser nesse vídeo, né? Provavelmente nem no próximo, ainda vai ser num terceiro vídeo. Nônio, temos ele em milímetro e temos ele em polegada. Nônio e vernier são a mesma coisa, né? Tá aqui um nônio e um vernier só para saber que são iguais. Um está em milímetro e um está em polegada. Normalmente, né? Vou falar normalmente porque eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas normalmente a parte de baixo você vai ver o nônio em milímetro e a parte de cima você vai ver o nônio polegada, né? Junto com o nônio, você tem uma escala. Se o nônio de cima é polegada, a escala de cima dessa régua, aqui, ó, a régua grande, também vai estar em polegada, né? E a parte de baixo, se estiver em milímetro, a régua, a escala que você está vendo aqui embaixo, também vai estar em milímetro. Então, tem esse parzinho aí, né? Às vezes pode acontecer de não ter o nônio de cima, né, o vernier de cima, nem a escala de cima. Às vezes tem alguns paquímetros mais simples que só tem nônio e escala na parte de baixo. Mas é muito comum, né? O mais comum é você ver escala embaixo, escala em cima, nônio embaixo, nônio em cima. O mais comum é milímetro embaixo, polegada em cima. Ok, fiz uma medição, né? E aí eu preciso travar isso daqui. O que que eu uso para travar? Esse parafusinho, né? Que a gente chama de trava. Você consegue rosquear ele e travar toda essa parte que movimenta. E aí quando você trava, essa parte não movimenta mais. Para que isso, né? É uma utilidade muito funcional do paquímetro, porque você às vezes está num local escuro, num local de difícil acesso, num local com uma posição muito ruim para pegar a medida, porque às vezes você precisa entrar dentro de alguma máquina, subir num tanque, às vezes você está na escada, né? Enfim, existem várias situações na indústria que dificultam a realização das medições. Então você consegue medir, às vezes não olhar corretamente o número que está ali, né, indicando no paquímetro, mas você consegue garantir que a medição está sendo feita corretamente. E você consegue travar, né? Você faz a medição, trava, remove o paquímetro e às vezes olha em um local mais iluminado, ou então numa posição melhor. Enfim, você consegue travar o paquímetro e olhar essa medição num outro ambiente, né, que for um pouco mais adequado às vezes. E por fim, nós temos aqui ainda a haste. A haste, ela se movimenta com todo esse conjunto aqui, né? Conforme você movimenta o impulsor para frente e para trás, a haste caminha junto e ela é utilizada para fazer um outro tipo de medição, né? Uma medição de profundidade. Então, nós temos todos esses elementos do paquímetro e na sequência a gente vai ver as opções que o paquímetro nos dá para fazer as medições. Certo? Muitíssimo obrigado, pessoal.